As portas da emergência do hospital sírio-libanês se abriram bruscamente numa fria noite de junho, trazendo consigo o caos de um engavetamento na Marginal Pinheiros. Doutora Carolina Mendes ergueu os olhos de suas anotações, seus olhos treinados imediatamente avaliando os pacientes que chegavam. Após 15 anos em cirurgia cardiotorácica, ela havia aprendido a compartimentalizar emoções, a ver pacientes como enigmas a serem resolvidos ao invés de vidas pendendo por um fio. Doutora. Carolina, precisamos da senhora no trauma 2, chamou a enfermeira Patrícia, sua voz cortando o caos organizado. Carolina moveu-se com eficiência praticada, seu jaleco branco fluindo atrás dela enquanto navegava pelo corredor lotado. As luzes fluorescentes acima lançavam tudo em nítido relevo, o cheiro de antisséptico e urgência preenchendo o ar. Do lado de fora, através das pequenas janelas, ela podia ver o horizonte de São Paulo começando a cintilar enquanto a noite se instalava sobre a cidade. A paciente no trauma 2 estava consciente, o que sempre era um bom sinal. Os olhos de Carolina pousaram numa mulher no início dos 30 anos, cabelos escuros emaranhados com sangue de uma laceração na testa, mas aqueles olhos, castanho-mel, e de alguma forma ainda alertas apesar da dor óbvia, fixaram-se nos de Carolina com uma intensidade que a fez pausar no meio do passo. Oi, eu sou a doutora Carolina, disse, deslizando para seu comportamento profissional, enquanto se aproximava da maca. Pode me dizer seu nome? Júlia, a mulher respondeu, sua voz ligeiramente rouca. Júlia Almeida. Carolina começou seu exame, checando os sinais vitais, avaliando a extensão dos ferimentos, costelas quebradas, possível sangramento interno, a laceração na cabeça. Nada imediatamente fatal, mas Júlia precisaria ficar em observação. Ainda assim, enquanto Carolina trabalhava, ela não conseguia se livrar da sensação daqueles olhos seguindo cada movimento seu. Você vai ficar bem, senhora Almeida. Carolina a assegurou, fazendo anotações no tablet. Vamos cuidar de você e fazer alguns exames. Você teve muita sorte esta noite. Sorte, Júlia repetiu, um leve sorriso brincando em seus lábios apesar da dor. É uma forma de ver isso. Se você está gostando dessa história de conexões inesperadas e autodescoberta, certifique-se de se inscrever no nosso canal. Compartilhamos histórias de amor que desafiam expectativas e seu apoio significa o mundo para nós. 3 dias depois, Carolina se viu designada ao caso de Júlia para acompanhamento. Doutor Santos, o médico assistente, teve uma emergência familiar e pediu a Carolina para cobrir suas rondas. Era incomum para uma cirurgiã cardiotorácica fazer acompanhamentos gerais, mas o hospital estava com poucos funcionários e Carolina não se importava com a mudança de ritmo. Ela bateu gentilmente na porta do quarto 412 antes de entrar. Júlia estava sentada na cama, parecendo consideravelmente melhor do que na emergência. Seu cabelo escuro estava limpo agora, preso numa trança solta, e os adesivos de borboleta em sua testa eram brancos contra sua pele morena. Doutora Carolina, Júlia a cumprimentou, e Carolina notou como todo o rosto de Júlia parecia se iluminar. Eu estava esperando vê-la de novo. Como você está se sentindo hoje? Carolina perguntou, mantendo sua distância profissional enquanto checava os monitores ao lado da cama. Melhor, muito melhor. Júlia pausou, então acrescentou. As enfermeiras me disseram que você salvou minha vida naquela noite, que se você não tivesse detectado o sangramento interno quando detectou, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Carolina respondeu, embora sentisse um calor incomum com o elogio. Seus resultados de exames parecem bons. Provavelmente teremos alta amanhã, se tudo continuar melhorando. Essa é uma ótima notícia, Júlia disse, embora seu tom sugerisse sentimentos mistos. Eu deveria estar ansiosa para sair daqui, mas honestamente, a paz e o silêncio têm sido bons, sem e-mails de trabalho, sem prazos, sem expectativas. Carolina se viu curiosa. O que você faz, senhora Almeida? Por favor, me chame de Júlia, e eu sou fotógrafa, freelancer na maior parte, embora eu tenha um contrato com a Folha de São Paulo para matérias de interesse humano. Júlia gesticulou para a pequena mesa ao lado de sua cama onde uma câmera Nikon surrada estava pousada. Essa sobreviveu ao acidente melhor do que eu. Fotografia, Carolina pensou.
olhando para a câmera. Deve ser um trabalho gratificante. Pode ser, Júlia disse, e ali estava aquele olhar novamente. Intenso, investigativo, como se ela pudesse ver algo em Carolina que Carolina não conseguia ver em si mesma. Eu gosto de capturar momentos de verdade, pessoas sendo autenticamente elas mesmas, mesmo que por apenas um segundo. Carolina se sentiu subitamente exposta sob aquele olhar. Ela pigarreou, olhando de volta para seu tablet. Bem, eu deveria deixá-la descansar. Vou verificar amanhã de manhã antes da sua alta. Doutora Carolina? Júlia chamou quando Carolina alcançou a porta. Carolina se virou. Sim? Obrigada. Sério, não só pelo atendimento médico, mas por... Júlia pareceu procurar palavras. Por me ver. Se isso faz sentido. Não fazia sentido, não realmente. Mas Carolina se viu assentindo de qualquer forma. Descanse bem, Júlia. Naquela noite, Carolina retornou para sua casa em Higienópolis, um lindo apartamento que ela e seu marido Rafael haviam comprado há 5 anos. Rafael já estava em casa, afrouxando a gravata enquanto se servia de um uísque na cozinha moderna deles. Oi, amor. Ele cumprimentou distraidamente, sua atenção no telefone. Como foi seu dia? Movimentado. Carolina respondeu, colocando sua bolsa e indo até a geladeira. Houve um engavetamento na marginal. Dia longo na emergência. Rafael respondeu, não realmente ouvindo. Ele era advogado corporativo em um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, e na maioria das vezes, sua mente ainda estava no escritório mesmo quando seu corpo estava em casa. Tenho que voar para o Rio amanhã para uma audiência. Provavelmente ficarei fora até sexta. Carolina assentiu, acostumada com suas viagens frequentes. Ela pegou ingredientes para uma salada. Não particularmente com fome, mas sabendo que deveria comer algo. O casamento deles havia se estabelecido numa rotina confortável ao longo de 8 anos. Previsível, estável, seguro. Eles tinham jantares com outros casais bem-sucedidos, tiravam férias anuais em resorts no Nordeste e mantinham um relacionamento agradável, se um tanto distante. Tem um evento beneficente no sábado. Rafael continuou, rolando por seus e-mails. O escritório é patrocinador. Precisamos aparecer. Vou procurar um vestido, Carolina concordou, embora o pensamento de fazer conversa fiada com os colegas de Rafael a enchesse de uma vaga sensação de exaustão. Mais tarde, enquanto deitava na cama ao lado de seu marido já dormindo, Carolina se pegou pensando de volta no hospital, num par de olhos castanho-mel que pareciam ver demais. Ela disse a si mesma que era apenas a intensidade da emergência, a adrenalina de salvar uma vida. Mas lá no fundo, num lugar que ela nunca havia examinado muito de perto, ela sabia que era algo mais. Na manhã seguinte, Carolina chegou ao hospital mais cedo do que o necessário. Ela disse a si mesma que era para colocar a papelada em dia, mas se pegou caminhando para o 4º andar, para o quarto 412. Júlia estava acordada, sentada junto à janela e observando o sol nascer sobre o Parque Ibirapuera. A luz dourada pegava em seu cabelo escuro, e por um momento, Carolina apenas ficou parada na porta, impressionada com algo que não conseguia nomear. Lindo, não é? Júlia disse sem se virar. Estou em São Paulo há 3 anos, e nunca me canso desses amanheceres. Você não é daqui originalmente? Carolina perguntou, entrando no quarto. Rio de Janeiro. Ipanema, para ser específica. Júlia se virou para encará-la, e Carolina ficou surpresa ao ver que a fotógrafa estava vestida com roupas de rua, jeans e um suéter cinza macio. Mas São Paulo pareceu lar no momento em que cheguei. Algo sobre a energia aqui, a forma como o antigo e o novo coexistem. Carolina começou seu exame, checando os sinais vitais de Júlia uma última vez. Tudo parecia bem. Júlia teria a alta dentro de 1 hora. Você está se recuperando lindamente, Carolina disse. Apenas pegue leve nas próximas semanas. Nada de atividade extenuante, e se sentir qualquer tontura ou dor incomum, voltar imediatamente. Eu sei. Júlia terminou com um sorriso. Doutora Carolina, posso te fazer uma pergunta? Carolina olhou para cima de seu tablet, subitamente cautelosa. Claro. Por que você se tornou médica? A pergunta pegou Carolina desprevenida.
A maioria das pessoas perguntava que tipo de médica ela era, ou faziam comentários sobre o quão exigente o trabalho devia ser. Ninguém havia perguntado por que em anos, talvez não desde a faculdade de medicina. Eu queria ajudar pessoas, Carolina respondeu, a resposta pronta vindo facilmente. Fazer diferença. Júlia inclinou a cabeça, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Isso é o que você deveria dizer. Mas por que realmente? Carolina sentiu algo se deslocar dentro de seu peito, uma pequena rachadura nas paredes cuidadosas que ela havia construído. Meu irmão mais novo tinha um defeito cardíaco congênito. Ele morreu quando eu tinha 16 anos, e eu estava impotente para fazer qualquer coisa. Suponho que tenho tentado salvá-lo desde então. As palavras surpreenderam Carolina, tanto quanto pareceram ressoar com Júlia. Ela não falava sobre Miguel em anos. Havia aprendido a manter aquela dor trancada numa caixa rotulada, o passado. Sinto muito, Júlia disse suavemente. Isso deve ter sido incrivelmente doloroso. Foi há muito tempo, Carolina respondeu, sua máscara profissional deslizando de volta no lugar. Mas suas mãos, ela notou, estavam tremendo ligeiramente enquanto fazia suas anotações finais. Júlia se levantou, movendo-se para mais perto de Carolina. Doutora Carolina, posso chamá-la de Carol? Posso te dar uma coisa? Antes que Carolina pudesse responder, Júlia alcançou sua câmera e puxou uma fotografia de um pequeno compartimento na bolsa. Era uma foto do Parque Ibirapuera ao amanhecer. As árvores verdes e exuberantes. A luz da manhã pintando tudo em tons de dourado e rosa. 2 mulheres caminhavam ao longo do caminho, suas cabeças inclinadas uma para a outra, rindo. Tirei essa foto na primavera passada, Júlia explicou. Estava lá fotografando para uma matéria sobre espaços verdes urbanos, mas não pude deixar de capturar este momento. Olhe os rostos delas. Isso é alegria. Alegria pura e sem filtro. Isso é o que estou sempre procurando no meu trabalho. Aqueles momentos quando as pessoas esquecem de fingir. Carolina olhou para a fotografia, sentindo algo se mexer dentro dela. Saudade, talvez, embora do que, ela não conseguisse dizer. Eu quero que você fique com ela, Júlia disse, como agradecimento. Você me devolveu minha vida. Isso é apenas uma foto, mas talvez te lembre que há beleza mesmo em momentos comuns. Não posso aceitar isso, Carolina protestou fracamente. É seu trabalho. Por favor. A mão de Júlia cobriu a de Carolina, pressionando a fotografia em sua palma. Eu quero que você fique com ela. O toque durou apenas 1 segundo, mas Carolina o sentiu como eletricidade, como se algo fundamental tivesse acabado de mudar no universo. Ela olhou para cima, encontrando os olhos de Júlia, e viu compreensão ali, e algo mais, algo que a aterrorizava e emocionava em igual medida. Obrigada, Carolina conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro. Estamos apenas começando a jornada de Carolina e Júlia. Se você quer ver onde essa história vai, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de entusiastas de histórias de amor. 2 semanas se passaram, e Carolina tentou se convencer de que havia esquecido Júlia Almeida. Ela se jogou no trabalho, realizando 3 cirurgias complexas em 3 dias consecutivos. Ela compareceu ao evento beneficente com Rafael, usando um vestido vinho que custava mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas, e sorriu para todas as pessoas certas. Mas a fotografia ficava em sua mesa no hospital, escondida entre uma pilha de revistas médicas onde ela podia vê-la quando achava que ninguém estava olhando. E tarde da noite, quando Rafael estava dormindo ao seu lado ou fora em outra viagem de negócios, Carolina se pegava pensando naqueles olhos castanho-mel, sobre como Júlia havia dito, não me olhe assim, como se tivesse visto algo em Carolina que nem mesmo Carolina sabia que existia. Era uma tarde chuvosa de julho, quando Júlia voltou à vida de Carolina. Carolina estava na cafeteria do hospital, cutucando uma salada e revisando notas cirúrgicas, quando uma voz interrompeu sua concentração. Tora. Carolina? Carolina olhou para cima e lá estava Júlia, segurando um café e parecendo ligeiramente incerta. Ela usava jeans escuros, botas e uma jaqueta de couro sobre um suéter creme. Seu cabelo estava solto agora, caindo em ondas além dos ombros, e a cicatriz em sua testa havia cicatrizado numa fina linha rosa. Júlia.
Carolina disse, surpresa com o quanto sua frequência cardíaca havia acelerado. O que você está fazendo aqui? Tenho uma consulta de acompanhamento com o Dr. Santos, Júlia explicou, gesticulando para os elevadores. Cheguei cedo, então pensei em pegar um café. Posso sentar? Carolina assentiu, movendo seus papéis para o lado. Júlia deslizou para o assento em frente a ela, e Carolina estava agudamente consciente de cada movimento, cada detalhe. Os anéis de prata nos dedos de Júlia, o leve perfume de jasmim, a forma como seus olhos ainda mantinham aquela mesma intensidade. Como você está se sentindo? Carolina perguntou, recuando para a preocupação profissional. Completamente curada de acordo com meus raios-x. Dr. Santos diz que sou notavelmente resiliente. Júlia sorriu. Voltei ao trabalho há uma semana. Na verdade, tenho uma missão neste fim de semana que estou muito empolgada. Qual é a missão? Há um projeto de arte comunitária em Paraisópolis, moradores locais criando murais sobre esperança e resiliência. A Folha quer um ensaio fotográfico. É exatamente o tipo de trabalho que amo. Pessoas reais, histórias reais, emoções autênticas. Carolina se viu genuinamente interessada. Parece significativo. É. Júlia pausou, parecendo considerar algo. Então, com a mesma franqueza que Carolina estava começando a associar com ela, perguntou. Carol, você gostaria de ir comigo? Para o projeto, quero dizer. Neste sábado. Ah, eu... Carolina começou, pronta com uma desculpa. Ela tinha planos com Rafael, mas a verdade era que ela não tinha planos. Ou algo. Rafael estaria jogando golfe com clientes, como fazia na maioria dos sábados, e Carolina estaria em casa sozinha, lendo revistas médicas ou meio assistindo televisão. Só como companhia. Júlia acrescentou rapidamente. Prometo que não estou tentando ser inapropriada. Só achei que você poderia gostar. Você parece alguém que poderia usar um lembrete de que o mundo é maior que paredes de hospital. Carolina deveria ter dito não. Cada parte racional de seu cérebro estava gritando para dizer não. Mas ao invés disso, ela se ouviu dizer: que horas? Sábado chegou com ar fresco de julho e céu limpo. Carolina havia dito a Rafael que estava encontrando uma colega. Não exatamente uma mentira, ela raciocinou, embora a culpa pesasse em seu estômago. Ela encontrou Júlia em Paraisópolis, do lado de fora de um centro comunitário coberto de andaimes. O rosto de Júlia se iluminou quando viu Carolina se aproximando. Você veio. Não tinha certeza se viria. Eu quase não vim, Carolina admitiu honestamente. Mas veio. Júlia sorriu, jogando sua bolsa de câmera sobre o ombro. Vem, deixa eu te apresentar algumas pessoas incríveis. As próximas 4 horas passaram no que pareceram minutos. Carolina observou Júlia trabalhar, maravilhando-se com como ela deixava as pessoas à vontade. Como ela podia capturar não apenas imagens, mas emoções. Uma avó pintando flores para honrar seu falecido marido. Adolescentes soletrar sonhos em cores vibrantes. Uma jovem mãe com sua filha, ambas rindo enquanto adicionavam marcas de mãos a um mural coletivo. Júlia apresentou Carolina como sua amiga. A palavra fez o coração de Carolina pular de um jeito que ela não queria examinar. E logo Carolina se viu conversando com os membros da comunidade, ouvindo suas histórias, até pegando um pincel para adicionar um pequeno beija-flor azul a um canto de um mural. Um beija-flor? Júlia perguntou, aparecendo ao lado dela com um sorriso. Eles simbolizam alegria e liberdade, Carolina disse. Então se sentiu tola. Quando ela havia se tornado alguém que pensava sobre simbolismo? Eu amei, Júlia disse suavemente, e clicou sua câmera. Carolina se virou, percebendo que Júlia tinha acabado de fotografá-la. Ei, eu não sou o assunto aqui. Você é hoje. O sorriso de Júlia era gentil. Você parecia tão tranquila naquele momento, Carol, como se tivesse esquecido de carregar o mundo nos ombros por um instante. Elas pegaram café depois numa pequena padaria próxima, sentando num canto enquanto a luz da tarde se inclinava através das janelas. Carolina envolveu suas mãos em torno de sua xícara, sentindo-se mais relaxada do que havia estado em meses. Talvez anos. Obrigada por hoje, Carolina disse. Eu precisava disso mais do que percebia. Quando foi a última vez que você fez algo só por você?
Júlia perguntou. Não por trabalho, não por obrigação, só porque te fez feliz? Carolina não conseguia se lembrar. Faz um tempo. Foi o que pensei. Júlia se inclinou para a frente, sua expressão séria. Carol, posso ser honesta com você sobre algo? O pulso de Carolina acelerou. Claro. Quando acordei naquele quarto de hospital e vi você, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão. E eu sei que você sentiu também. Não balance a cabeça. Eu vi nos seus olhos. Júlia respirou fundo. Não estou tentando complicar sua vida. Sei que você é casada e respeito isso. Mas também acho que você está vivendo meia vida, e isso parte meu coração. Você não sabe nada sobre minha vida. Carolina disse, mas as palavras não tinham convicção. Não sei? A voz de Júlia era gentil, não acusatória. Você é brilhante, bem-sucedida, provavelmente no topo da sua área, mas você parece exausta, Carol. Não fisicamente, emocionalmente. Como se estivesse fingindo há tanto tempo que esqueceu como é ser real. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos, o que era ridículo. Ela era cirurgiã, controlada e composta. Ela não chorava em padarias, porque uma quase estranha dizia verdades desconfortáveis. Eu deveria ir, Carolina disse, pegando seu casaco. Espera. Júlia estendeu a mão pela mesa, parando logo antes de tocar a mão de Carolina. Desculpa. Eu forcei demais. Faço isso às vezes. Minha ex-namorada costumava dizer que eu não tinha senso de limites. Carolina congelou. Sua ex-namorada. Júlia assentiu, compreensão surgindo em seus olhos. Sim, sou lésbica, Carol. Achei que você soubesse. Achei que era por isso que você parecia tão assustada toda vez que estamos na mesma sala. As palavras pairaram entre elas, pesadas de implicação. Carolina sentiu as paredes de sua vida cuidadosamente construída começando a rachar, e ela não tinha certeza se estava aterrorizada ou aliviada. Eu não sou... Carolina começou, então parou. Sou casada com o Rafael. Não sou lésbica. Ok, Júlia disse simplesmente. Então peço desculpas por interpretar mal a situação. Mas enquanto Carolina dirigia para casa naquela noite, suas mãos tremendo no volante, ela não conseguia se livrar da sensação de que Júlia não havia interpretado mal nada. Que talvez, apenas talvez, Júlia tivesse visto algo em Carolina que Carolina havia passado a vida inteira fugindo. Esta história é sobre mais do que romance. É sobre a coragem de enfrentar nossas verdades. Se você está se sentindo atraído pela jornada de autodescoberta de Carolina, inscreva-se no nosso canal para mais histórias que celebram o amor autêntico em todas as suas formas. As semanas que antecederam o Dia dos Namorados foram um borrão de obrigações festivas e ansiedade crescente. Carolina se pegava pensando em Júlia constantemente, durante cirurgias, em jantares, deitada acordada à noite enquanto Rafael dormia profundamente ao seu lado. Ela havia memorizado cada detalhe daquela tarde em Paraisópolis, reprisando conversas, analisando cada palavra, cada olhar. Ela estava 45 minutos numa complexa substituição de válvula quando a atingiu com a força de um golpe físico. Ela estava com uma queda. Aos 35 anos, casada há 8 anos, ela estava com uma queda por uma mulher que mal conhecia. Doutora Carolina? A senhora está bem? A voz do residente cirúrgico cortou através de seu pânico. Carolina piscou, refocando na cavidade torácica aberta diante dela. Tudo bem, vamos continuar. Ela terminou a cirurgia impecavelmente. Suas mãos nunca a traíam, mesmo quando sua mente estava em caos. Mas depois, em seu consultório com a porta fechada, Carolina se permitiu sentir todo o peso de sua confusão. Ela pegou seu telefone, encarou o número de Júlia. Júlia havia insistido em trocar números, em caso de perguntas médicas, e digitou uma mensagem. Não consigo parar de pensar no que você disse. Ela apagou. Digitou novamente. Podemos conversar? Apagou. Finalmente ela apenas enviou. Café? A resposta de Júlia veio em minutos. Quando? Amanhã? 14 horas. Mesmo lugar? Estarei lá. Júlia já estava na padaria quando Carolina chegou, sentada no mesmo canto. Ela havia trazido sua câmera, e Carolina se perguntou se ela ia a algum lugar sem ela. Oi, Júlia disse suavemente quando Carolina deslizou para o assento em frente a ela.
Oi. Carolina pediu um cappuccino da garçonete, então sentou em silêncio até que chegasse, tentando encontrar palavras para sentimentos que ela não entendia completamente. Você queria conversar. Júlia incentivou gentilmente. Não consigo parar de pensar em você. Carolina soltou, então imediatamente sentiu seu rosto corar. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sou, nunca fui, sempre fui atraída por homens. Júlia esperou, deixando Carolina tropeçar em sua confissão. Rafael é um bom homem. Ele é bem-sucedido, estável, confiável. Temos uma boa vida juntos. Temos planos. Estivemos conversando sobre começar uma família, talvez ano que vem. As mãos de Carolina se torceram juntas na mesa. Isso não faz sentido. Você não faz sentido. O amor raramente faz, Júlia disse calmamente. Eu não disse nada sobre amor. Não disse? O sorriso de Júlia era triste. Carol, eu estive onde você está. Não exatamente da mesma forma. Descobri que era lésbica na faculdade. Assumi para minha família quando tinha 22 anos. Mas entendo o medo, a confusão, a sensação de que todo o seu mundo está inclinando em seu eixo. Como você vive com isso? Carolina perguntou desesperadamente. Como você simplesmente aceita algo que vai contra tudo que você pensava que sabia sobre si mesma? Um dia de cada vez, um momento de honestidade de cada vez. Júlia finalmente estendeu a mão pela mesa então, cobrindo a mão de Carolina com a sua. Mas, Carol, você precisa entender algo. Não posso ser seu experimento. Não posso ser a pessoa que você usa para se descobrir e depois se afasta. Já estive lá antes e quase me destruiu. Carolina olhou para baixo para suas mãos unidas, para a forma como os dedos de Júlia eram ligeiramente calejados de seu trabalho com câmera, para os anéis de prata que captavam a luz. Ela deveria se afastar. Deveria deixar esta padaria, bloquear o número de Júlia e nunca mais vê-la. Em vez disso, ela virou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não sei o que estou fazendo, Carolina sussurrou. Estou apavorada. Eu sei, Júlia respondeu. Mas você está aqui. Isso requer coragem. Elas ficaram assim por um longo tempo, mãos entrelaçadas, nenhuma falando. Do lado de fora, São Paulo seguia com seus negócios, carros buzinando, pessoas passando apressadas com sacolas de compras, a cidade se preparando para o feriado. Mas em seu canto, o tempo parecia suspenso. Finalmente, Carolina afastou sua mão. Preciso de tempo, para pensar, para entender isso. Tire todo o tempo que precisar, Júlia disse. Não vou a lugar nenhum. Mas enquanto Carolina caminhava até seu carro, ela sentiu as lágrimas que estava segurando finalmente caírem. Porque ela era casada. Porque havia construído uma vida baseada em expectativas e deveres. Porque aos 35 anos, ela estava descobrindo que talvez nunca tivesse realmente se conhecido. O almoço de Dia dos Namorados na casa dos pais de Rafael em Moema foi exatamente tão excruciante quanto Carolina havia antecipado. Sua mãe, Vera, passou toda a refeição soltando indiretas sobre netos, enquanto o pai de Rafael falava sobre a bolsa de valores e seu handicap de golfe. Rafael mesmo estava distraído, checando seu telefone constantemente, algo sobre uma fusão que estava acontecendo depois do feriado. Carolina sorriu e assentiu em todos os lugares certos. Passou pratos e elogiou o bacalhau, mas por dentro ela se sentia como se estivesse se observando de fora de seu corpo. Essa mulher no vestido azul e colar de pérolas, era realmente ela? Sempre havia sido? Carolina, querida, você parece distraída, Vera observou, seus olhos afiados não perdendo nada. Está tudo bem? Só cansada do trabalho, Carolina respondeu automaticamente. Estivemos com poucos funcionários este mês. Você trabalha demais, Vera disse, embora seu tom sugerisse que isso era uma crítica ao invés de preocupação. Rafael precisa de uma esposa presente, especialmente quando vocês começarem a ter filhos. Rafael olhou para cima de seu telefone. Mãe, já conversamos sobre isso. A carreira da Carol é importante. Claro que é. Vera concordou com um sorriso apertado.
Mas há prioridades num casamento. Carolina se desculpou para o banheiro, precisando de um momento sozinha. Ela trancou a porta e se apoiou na pia, encarando seu reflexo. Quem era essa mulher olhando de volta para ela? Quando ela havia se tornado alguém que vivia para as expectativas de outras pessoas? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Júlia. Feliz Dia dos Namorados, Carol. Espero que você esteja encontrando momentos de alegria hoje. Anexada estava uma fotografia, o gato de Júlia, um malhado cinza, emaranhado numa fita vermelha. Carolina se pegou sorrindo genuinamente pela primeira vez em todo o dia. Ela digitou de volta. Obrigada. Seu gato é adorável. O nome dele é Vinícius. Ele é péssimo em respeitar limites. Mas eu o amo de qualquer jeito. Carolina podia ouvir o humor gentil nas palavras de Júlia. Podia imaginar seu sorriso enquanto as digitava. Ela queria estar onde quer que Júlia estivesse. Queria estar livre dessa obrigação, dessa farsa, dessa vida que de repente parecia um traje que ela havia usado por tempo demais. Carolina? A batida de Rafael na porta. Você está bem aí? Tudo bem. Ela chamou de volta, rapidamente apagando a conversa de mensagens e jogando água fria no rosto. Já vou sair. Quando ela saiu, encontrou Rafael esperando no corredor, realmente olhando para ela pela primeira vez ao invés de para seu telefone. Ei, ele disse suavemente. Eu sei que isso é muito. Minha mãe pode ser intensa. Tudo bem, Carolina disse automaticamente. É mesmo? Rafael estudou seu rosto. Você tem estado distante ultimamente. Mais do que o normal, quero dizer. Está tudo bem entre nós? Este era seu momento. Ela podia dizer a verdade a ele, começar a conversa que desataria toda a vida deles juntos. Mas parada no corredor dos pais dele, com música de Dia dos Namorados tocando lá embaixo e o cheiro de café e sobremesa subindo, Carolina não conseguiu encontrar as palavras. Estou só cansada, ela repetiu. Longas horas no hospital. Rafael assentiu, aceitando essa explicação como havia aceitado inúmeras outras ao longo dos anos. Depois do feriado, vamos tirar um fim de semana fora, só nós dois. Talvez Campos do Jordão? Podíamos ir esquiar como costumávamos. Parece bom, Carolina mentiu, e o seguiu de volta a escada abaixo. À véspera de Ano Novo, encontrou Carolina sozinha. Rafael estava no Rio novamente, algo sobre fechar a fusão antes do fim do ano fiscal. Ele havia convidado Carolina para se juntar a ele, mas Carolina havia recusado, alegando que tinha que trabalhar. Em vez disso, ela sentou em sua sala de estar enquanto a meia-noite se aproximava, uma taça de vinho em sua mão, assistindo às celebrações na TV. Seu telefone tocou às 23h47. Júlia. Carolina encarou a tela, seu coração acelerado. Ela não deveria atender. Nada de bom poderia vir dessa conversa. Mas seu dedo já estava pressionando aceitar. Alô? Oi, Júlia disse, e Carolina podia ouvir música e risadas no fundo. Desculpa, eu sei que não deveria ligar. Estou na festa de uma amiga e tomei champanhe suficiente para perder meu bom senso. Queria ouvir sua voz. Júlia. Sinto sua falta, Júlia continuou, suas palavras ligeiramente apressadas. Isso é loucura? Mal nos conhecemos e sinto sua falta. Sinto falta de conversar com você. Sinto falta da forma como você olha quando esquece de ficar na defensiva. Sinto falta de... Ela parou. Desculpa. Vou desligar agora antes de piorar isso. Não faça isso, Carolina disse rapidamente. Não desligue. Silêncio na linha, exceto pelos sons distantes de celebração. Onde está seu marido? Júlia perguntou finalmente. Rio. E você está sozinha na véspera de Ano Novo? Por escolha, Carolina disse, embora não tivesse certeza se isso era totalmente verdade. Carol, o que estamos fazendo aqui? A voz de Júlia era suave, vulnerável de um jeito que Carolina raramente havia ouvido. Porque preciso saber se devo te deixar ir. Se isso é só um momento de confusão para você, se você vai voltar para a sua vida e me esquecer, preciso saber agora, antes que eu caia ainda mais. Não sei, Carolina admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não sei o que estou fazendo ou o que quero, ou quem eu mesmo sou mais.
Tudo que sei é que quando estou com você, sinto que consigo respirar, como se estivesse sufocando minha vida inteira, e nunca percebi até você me mostrar como é o ar. Ela podia ouvir a respiração de Júlia travar. Então o que fazemos? Preciso conversar com o Rafael. Realmente conversar com ele. Isso não é justo com ele. E não é justo com você. E definitivamente não é justo comigo. Carolina enxugou seus olhos. Você pode me dar até depois do ano novo? Só alguns dias para descobrir como ter a conversa mais difícil da minha vida? Sim, Júlia disse sem hesitação. Tire todo o tempo que precisar. Estou aqui, Carol. Quando você estiver pronta, estou aqui. Elas ficaram no telefone enquanto a meia-noite batia, ouvindo uma a outra respirar, separadas por quilômetros, mas conectadas de uma forma que aterrorizava e emocionava Carolina em igual medida. A jornada de Carolina está chegando a um ponto de virada. Se você está investido em ver como ela encontra a coragem de viver sua verdade, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos construindo uma comunidade que celebra o amor em todas as suas formas autênticas e adoraríamos ter você aqui conosco. Rafael retornou do Rio em 2 de janeiro, exausto, mas triunfante. A fusão havia passado, o que significava um bônus significativo e provavelmente uma promoção. Ele falou sobre isso durante o jantar, animado de um jeito que Carolina raramente via mais, e ela percebeu com uma pontada de tristeza que eles haviam se tornado colegas de quarto que ocasionalmente comiam juntos, ao invés de parceiros que compartilhavam suas vidas. Rafael... Carolina interrompeu gentilmente enquanto ele descrevia alguma manobra legal complexa. Precisamos conversar. Ele olhou para cima de sua massa, algo no tom dela finalmente capturando sua atenção. Está tudo bem? Você está doente? Não, nada disso. Carolina colocou seu garfo de lado, suas mãos tremendo. Mas preciso te contar algo, e preciso que você realmente ouça. A expressão de Rafael mudou de preocupação para algo mais duro, mais guardado. Você está tendo um caso. Não, Carolina disse rapidamente. Não tecnicamente. Mas Ela respirou fundo. Conheci alguém, e tenho sentimentos por essa pessoa. E isso me fez perceber que não tenho sido honesta com você, ou comigo mesma. Quem é ele? A voz de Rafael estava fria agora. Alguém do hospital? Não é um ele. Carolina se forçou a encontrar seus olhos. Rafael, acho que sou lésbica, ou bissexual. Não tenho certeza sobre os rótulos ainda, mas sei que tenho vivido uma mentira, que me casei com você porque era o que eu deveria fazer, o que meus pais esperavam, o que a sociedade esperava, e isso não é justo com nenhum de nós. Rafael a encarou como se ela estivesse falando uma língua estrangeira. Isso é uma piada, certo? Algum tipo de crise de meia-idade? Você está estressada do trabalho. E... Não é uma piada, Carolina disse calmamente. Eu queria que fosse tão simples. Mas, Rafael, quando foi a última vez que realmente conversamos? Quando foi a última vez que transamos? Ou saímos num encontro? Ou fizemos qualquer coisa além de existir em vidas paralelas? Estivemos ocupados, construindo nossas carreiras, construindo uma vida juntos. Mas construímos? Carolina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Ou construímos vidas separadas que por acaso compartilham um endereço? Quando foi a última vez que você me perguntou sobre meu dia e realmente ouviu a resposta? Quando foi a última vez que me importei com seu jogo de golfe ou seus casos? Somos amigos. Na melhor das hipóteses, Rafael. Amigos distantes. E você merece mais do que isso. Nós dois merecemos. Rafael se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. Então o quê? Você vai apenas jogar fora 8 anos de casamento porque tem uma queda por alguma mulher? Não é assim que relacionamentos adultos funcionam, Carolina. Há compromissos, votos... Eu sei, Carolina disse, se levantando também. E não estou fazendo isso levianamente. Passei semanas agonizando sobre isso, tentando me convencer de que estou errada, de que estou apenas confusa. Mas não posso continuar fingindo. Não posso passar os próximos 40 anos vivendo meia vida, me perguntando e se. Isso não é justo com você também. Não finja que isso é pelo meu benefício. Rafael retrucou,
seu rosto vermelho de raiva. Você está sendo egoísta. Está jogando fora tudo que construímos por causa de alguma fantasia. Talvez eu esteja sendo egoísta, Carolina reconheceu. Mas, Rafael, olhe para mim. Realmente olhe para mim. Você está apaixonado por mim? Já esteve? Ou você se casou comigo porque eu me encaixava na imagem do que sua esposa deveria ser? Bem-sucedida, atraente, boa em jantares? Rafael abriu a boca para protestar, mas nada saiu. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com anos de verdades não ditas. Quero o divórcio, Carolina disse suavemente. Vou me mudar. Você pode ficar com o apartamento e não estou pedindo nada exceto minhas coisas pessoais. Só preciso ser honesta sobre quem sou, mesmo que ainda esteja descobrindo isso. Rafael afundou de volta em sua cadeira, de repente parecendo muito mais velho que seus 37 anos. Quem é ela? Alguém que mal conheço. Alguém que me ajudou a ver que estava vivendo para as expectativas de todos exceto as minhas. Carolina se moveu para ficar ao lado dele, sem tocar mais perto. Rafael, você é um bom homem. Você merece alguém que te ame completamente, não alguém que estava desempenhando um papel. E eu mereço a chance de descobrir quem eu realmente sou. Achei que te conhecia, Rafael disse, sua voz quebrando. Como eu não sabia isso sobre você? Porque eu não sabia sobre mim mesma, Carolina respondeu honestamente. Ou talvez soubesse lá no fundo, mas estava com muito medo de olhar para isso. Muito medo de decepcionar pessoas, de ser diferente, de todas as coisas que vêm com admitir que você não é quem todos pensam que você é. Carolina se mudou para um apartamento mobiliado em Pinheiros 3 dias depois. Era pequeno, apenas um quarto com eletrodomésticos datados e vista para o estacionamento. Mas era dela. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela tinha um espaço que pertencia apenas a ela, decorado de acordo com seus gostos, organizado do seu jeito. Ela ligou para a Júlia da sala de estar vazia, sentada no chão com as costas contra a parede. Eu fiz, Carolina disse quando Júlia atendeu. Contei ao Rafael. Estou me divorciando. Carol. A voz de Júlia estava grossa de emoção. Você está bem? Não sei, Carolina admitiu. Estou apavorada e aliviada e culpada e livre tudo de uma vez. Isso é normal? Completamente normal, Júlia assegurou. Onde você está? Carolina deu o endereço. Você não precisa vir. Sou uma bagunça agora. Já estou no meu carro. Júlia interrompeu gentilmente. Estarei aí em 20 minutos. Quando Júlia chegou, ela trouxe comida tailandesa para a viagem, uma garrafa de vinho e uma pequena suculenta em vaso. Toda nova casa precisa de uma planta, ela explicou, colocando-a no balcão da cozinha. Essa é difícil de matar, o que pareceu apropriado dado sua agenda. Elas sentaram no chão comendo pad thai direto dos recipientes, e Carolina contou tudo. A conversa com Rafael, o processo doloroso de empacotar suas coisas, a estranha mistura de luto e libertação que ela sentia. Fico esperando sentir que cometi um erro, Carolina confessou. Mas na maior parte só me sinto cansada, como se estivesse carregando algo pesado por tanto tempo que esqueci que estava lá, e agora que coloquei no chão, não sei o que fazer comigo mesma. Você descansa, Júlia disse simplesmente. Você se dá tempo para curar e descobrir quem você é sem todas as expectativas, e você não precisa ter todas as respostas agora. E se eu nunca descobrir? Carolina perguntou. E se eu explodir minha vida inteira e ainda estiver tão confusa quanto antes? Então você estará confusa numa vida que é autenticamente sua. Júlia respondeu. Carol, preciso que você saiba algo. O que está acontecendo entre nós, eu quero isso. Quero explorar. Mas não se você está apenas se recuperando do seu casamento. Não se eu sou apenas uma forma de você provar algo para si mesma. Carolina olhou para ela. Realmente olhou. Para a forma como a luz do teto pegava os reflexos dourados nos olhos de Júlia, para a ruga preocupada entre suas sobrancelhas, para a força gentil na postura de seus ombros. Não sei o que você é para mim ainda, Carolina disse honestamente. Mas sei que quero descobrir. Não porque estou tentando provar algo, mas porque quando estou com você, me sinto eu mesma, como a pessoa que eu deveria ser antes de aprender a ser o que todos precisavam. Júlia largou sua comida
e se aproximou, perto o suficiente para Carolina sentir seu perfume de jasmim, para ver a forma como seu pulso pulsava em sua garganta. Posso te beijar? O coração de Carolina trovejou em seu peito. Sim, Júlia se inclinou lentamente, dando a Carolina toda a oportunidade de mudar de ideia, de se afastar, mas Carolina não se afastou. Quando seus lábios se encontraram, foi gentil, questionador. Nada como os poucos beijos que ela havia compartilhado com Rafael. Aqueles haviam sido perfunctórios, mecânicos, algo que você fazia porque era o que casais faziam. Isso era diferente. Isso era despertar, reconhecimento. Chegar em casa a um lugar onde ela nunca havia estado antes, mas sempre esteve procurando. Quando se separaram, Carolina estava chorando de novo, mas desta vez de alívio ao invés de medo. Tudo bem? Júlia sussurrou. Mais que tudo bem, Carolina respondeu, e a beijou de novo. As próximas semanas foram um estudo em contradições. No hospital, Carolina era a doutora Carolina, composta, competente, focada inteiramente em seus pacientes. Mas em seu novo apartamento, com Júlia, ela era apenas Carol, descobrindo quem isso significava. Elas foram devagar, conscientemente. Júlia viria depois do trabalho, e elas cozinhariam o jantar juntas. Ou, mais precisamente, Júlia cozinharia, enquanto Carolina picava legumes e fazia perguntas sobre tudo. Elas assistiam filmes antigos, caminhavam ao longo do rio Pinheiros mesmo no frio de agosto, e conversavam por horas sobre tudo e nada. Júlia contou sobre crescer em Ipanema, sobre assumir para sua família católica mexicana e os anos dolorosos que seguiram. Minha mãe não falou comigo por quase 1 ano. Júlia compartilhou uma noite. Ela achava que eu estava escolhendo pecar, que eu podia simplesmente rezar para isso ir embora. Levou tempo, mas eventualmente ela aceitou. Agora ela é uma das minhas maiores defensoras. Carolina falou sobre crescer em Campinas, sobre a pressão de ser perfeita, de nunca causar problemas, de sempre atender expectativas. Eu era a filha boa, ela disse. A que tirava notas perfeitas, foi para a faculdade certa, casou com o tipo certo de homem. Nunca parei para perguntar se era o que eu queria. E agora? Júlia perguntou, afastando uma mecha do cabelo de Carolina atrás da orelha. Agora estou descobrindo o que quero, Carolina respondeu. Começando com isso. Elas se beijaram mais, exploraram os aspectos físicos de sua atração, mas sempre com Júlia checando, certificando-se de que Carolina estava confortável, nunca pressionando por mais do que Carolina estava pronta para dar. Era tão diferente do que Carolina havia conhecido com Rafael. Havia comunicação, ternura, um desejo genuíno de trazer alegria uma à outra. Mas nem tudo foi fácil. Os pais de Carolina ligavam semanalmente, exigindo saber por que ela havia jogado fora seu casamento. Sua mãe chorava, seu pai fazia palestras sobre compromisso e dever. Os colegas de Carolina no hospital sussurravam, embora ninguém dissesse nada em seu rosto. E tarde da noite, Carolina às vezes acordava em pânico, convencida de que havia cometido um erro terrível. Durante esses momentos, Júlia a segurava, lembrando-a de que confusão era parte do processo, que ela não precisava ter tudo resolvido imediatamente. Você está fazendo algo incrivelmente corajoso, Júlia diria. Dê crédito a si mesma por isso. A jornada de autodescoberta de Carolina continua. Se essa história está ressoando com você, se você vê partes de si mesma na luta dela para viver autenticamente, por favor inscreva-se no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que importam. A primavera chegou em São Paulo, com a intensidade súbita que sempre tinha. Um dia havia chuva. No dia seguinte, as árvores estavam floridas e o Parque Ibirapuera estava cheio de pessoas, fazendo exercícios ao ar livre. Carolina estava oficialmente divorciada há 2 meses, e a papelada, pelo menos, estava finalizada. O trabalho emocional de desatar um casamento era mais complicado. Ela havia começado a ver uma terapeuta, doutora Fernanda, que se especializava em questões de sexualidade e identidade. Nas sessões delas, Carolina estava aprendendo a distinguir entre o que lhe haviam ensinado a querer e o que ela realmente queria. Era mais difícil do que ela havia antecipado. Você passou 35 anos construindo uma identidade.
Doutora Fernanda observou durante uma sessão. Você não pode esperar entender completamente uma nova em apenas alguns meses. Seja paciente consigo mesma. Carolina estava tentando. Ela havia se assumido para alguns amigos próximos, enfrentou suas várias reações de apoio à confusão, em um caso, completa rejeição. Ela havia contado aos pais, o que resultou em sua mãe desligando na cara dela e seu pai enviando um longo e-mail sobre decepção e valores familiares. Esse ainda doía. Mas ela também havia descoberto alegria em lugares inesperados. Ela e Júlia haviam se estabelecido num relacionamento que parecia natural, confortável, ainda mantendo sua independência. Júlia tinha suas missões fotográficas, Carolina tinha suas cirurgias, e elas se juntavam nas noites para compartilhar seus dias. Foi no final de setembro quando Júlia recebeu a proposta que mudaria tudo. A National Geographic quer que eu fotografe um projeto documental, Júlia disse, seus olhos brilhando com empolgação e terror. 6 meses na Amazônia, seguindo comunidades indígenas e suas práticas de cura. Carolina sentiu seu estômago despencar. 6 meses? Eu sei. É muito tempo. Júlia pegou as mãos de Carolina. E sei que o timing é terrível. Estamos juntas há apenas alguns meses, e você ainda está descobrindo as coisas. Mas, Carol, essa é a oportunidade de uma vida. É para isso que tenho trabalhado minha carreira inteira. Quando você partiria? Carolina perguntou, tentando manter sua voz firme. Final de outubro. Voltaria em abril. Carolina assentiu, processando. Elas teriam pouco mais de 1 mês juntas, e então Júlia estaria fora por 6 meses. A parte racional de seu cérebro entendia que era uma oportunidade incrível. A parte recém-desperta, ainda vulnerável dela, queria implorar a Júlia para não ir. Você tem que fazer isso, Carolina disse finalmente. Esse é seu sonho. Eu não tenho que fazer nada, Júlia contrariou. Se você me pedisse para ficar, eu consideraria. Não. Carolina balançou a cabeça firmemente. Não serei a pessoa que te impede de seus sonhos. Passei muito tempo não perseguindo os meus. Não farei isso com você. Júlia a puxou para perto, e Carolina enterrou seu rosto no ombro de Júlia, respirando seu perfume de jasmim, tentando memorizar tudo sobre este momento. Faremos funcionar, Júlia prometeu. Videochamadas, e-mails, mensagens. E terei algumas folgas onde posso voar de volta por alguns dias. Não será a mesma coisa, Carolina disse. Não, Júlia concordou. Mas também não precisa ser o fim, a menos que você queira que seja. Não quero que seja, Carolina disse imediatamente. Então, mais silenciosamente, eu te amo. Deveria ter dito isso antes, mas estava com medo. Ainda estou com medo, mas te amo. O sorriso de Júlia era radiante. Eu também te amo. Amo desde aquele dia em Paraisópolis, quando vi você pintar aquele pequeno beija-flor e parecer tão livre. O mês seguinte passou rápido demais. Elas passaram cada momento que puderam juntas. Fins de semana explorando bairros de São Paulo que Carolina nunca havia se preocupado em visitar. Noites cozinhando refeições elaboradas e conversando até tarde, manhã cedo assistindo o sol nascer sobre a cidade. Carolina conheceu os amigos de Júlia, principalmente outros artistas e fotógrafos, e se sentiu intimidada por sua facilidade consigo mesmos, seu conforto em suas identidades. Mas eles a receberam calorosamente, e lentamente, Carolina começou a ver vislumbres de quem ela poderia se tornar. Alguém que poderia ser tanto doutora Carolina a cirurgiã, quanto Carol a mulher que amava outra mulher. A noite antes de Júlia partir, elas ficaram acordadas até o amanhecer. Júlia estava quase completamente empacotada. Seu apartamento um caos de equipamento e roupas. Vou sentir sua falta todos os dias, Júlia disse, sua voz grossa. Mas também estou tão empolgada com o que esse tempo significará para você. Para nós. O que você quer dizer? Carolina perguntou. Você precisa de tempo para descobrir quem você é fora de nós, Júlia explicou. Para construir uma vida que é sua, não definida pelo seu casamento, ou sua carreira, ou mesmo pelo nosso relacionamento. E eu preciso saber que quando eu voltar, se continuarmos isso, é porque você me escolheu, não porque eu era conveniente ou porque eu representava liberdade ou rebelião. Carolina queria protestar, dizer que não era por isso que amava Júlia.
Mas parte dela se perguntava se Júlia estava certa. Ela havia realmente escolhido essa vida, ou ainda estava reagindo à antiga? 6 meses, Carolina disse. Posso fazer 6 meses. Nós podemos fazer 6 meses. Júlia corrigiu, beijando-a suavemente. Os meses sem Júlia foram mais difíceis do que Carolina havia antecipado. Ela se jogou no trabalho, assumindo cirurgias extras, voluntariando-se para mentorar residentes. Ela continuou suas sessões de terapia com doutora Fernanda, trabalhando através de camadas de homofobia internalizada, expectativas familiares e o trauma geral de desconstruir uma identidade que ela havia passado décadas construindo. Ela também, pela primeira vez em sua vida, fez amigos que eram queer. Ela começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas LGBTQ+, que saíram do armário tarde na vida, onde conheceu outros que estavam navegando jornadas similares. Havia Marcelo, um contador de 52 anos que havia se assumido trans no ano anterior. Patrícia, uma mãe de 40 anos de 3 filhos que havia deixado seu marido depois de se apaixonar por sua melhor amiga. Tom e Ricardo, um casal na casa dos 60 que estavam juntos há 30 anos, mas só haviam se sentido seguros para se assumir publicamente nos últimos 5. As histórias deles ajudaram Carolina a entender que não havia uma única forma certa de ser queer. Nenhuma linha do tempo para se descobrir. Nenhuma idade na qual se tornava tarde demais para viver autenticamente. Júlia ligava sempre que tinha internet, o que era esporádico. Elas faziam videochamadas, e Carolina via o rosto de Júlia iluminado pela tela do laptop em algum local remoto. Ouvia os sons da floresta ou das montanhas ao fundo. Júlia contava sobre as comunidades que estava documentando, os curandeiros tradicionais que estava fotografando, as formas como essas práticas antigas estavam sendo ameaçadas pela modernização. Sinto sua falta, Júlia sempre dizia. Mas estou tão orgulhosa de você. Posso ver as mudanças mesmo através da tela. Você parece mais leve, Carol. Livre. Carolina estava mudando. Ela cortou o cabelo mais curto. Começou a usar roupas que ela realmente gostava ao invés do que era apropriado para a esposa de um médico. Ela pintou seu quarto de um azul petróleo profundo, ao invés do bege seguro que Rafael havia preferido. Mudanças pequenas, talvez, mas cada uma parecia uma declaração de independência. Em dezembro, sua mãe ligou. Carolina quase não atendeu, mas algo a fez pegar o telefone. Seu pai e eu gostaríamos que você viesse para o almoço, sua mãe disse rigidamente, se você estiver disposta. Carolina foi, nervosa e guardada. O almoço foi desajeitado, forçado, cheio de longos silêncios. Mas perto do fim, sua mãe estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela. Não entendo isso, ela admitiu. Talvez nunca entenda completamente. Mas você é minha filha e eu te amo. Estou tentando, Carolina. É tudo que posso prometer, que vou continuar tentando. Não era perfeito, mas era um começo. Carolina chorou todo o caminho de volta para Pinheiros, mas desta vez de alívio e gratidão ao invés de luto. Abril chegou com cores brilhantes de outono. Júlia estava prevista para voltar no dia 15, e Carolina era uma bagunça de nervos e empolgação. 6 meses separadas lhe haviam dado clareza. Ela amava Júlia, sim, mas mais importante, ela amava a si mesma. Ela havia construído uma vida que parecia autêntica, se cercado de pessoas que a aceitavam completamente, começado a curar as feridas de décadas de viver para os outros. A questão era, Júlia ainda a queria? Elas ainda se encaixariam depois de todo esse tempo separadas? Carolina esperou no aeroporto de Guarulhos, segurando um buquê de girassóis. Os favoritos de Júlia. O painel de chegadas mostrava que o voo de Manaus havia pousado, e o coração de Carolina trovejava enquanto ela assistia passageiros passarem pelas portas. E então, lá estava ela. Júlia, bronzeada e de alguma forma ainda mais bonita do que Carolina se lembrava. Seu cabelo escuro mais longo e com reflexos de sol. Ela usava jeans desgastados de viagem e uma camiseta de algum lugar do qual Carolina nunca havia ouvido falar. E ela parecia cansada e maravilhosa, e como lar.
Seus olhos se encontraram através do terminal lotado. O rosto de Júlia se abriu num sorriso radiante, e ela começou a correr. Carolina correu também, e elas se encontraram no meio, Júlia largando sua bolsa de câmera para envolver seus braços ao redor de Carolina. Você está aqui. Júlia respirou contra o pescoço de Carolina. Você está realmente aqui. Estou aqui, Carolina confirmou. E Júlia, eu escolhi isso. Escolhi você. Não porque você é conveniente ou porque você representa rebelião, mas porque eu te amo, porque você me viu quando eu não conseguia me ver, porque você teve a paciência de me deixar descobrir quem eu sou. Júlia se afastou apenas o suficiente para olhar para ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu também te amo. Muito. E Carol, você parece incrível. Como se finalmente tivesse entrado em si mesma. Entrei, Carolina disse. Foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Sei quem sou agora. Ainda estou descobrindo todos os detalhes, mas sei o essencial. E o essencial inclui amar você. Elas se beijaram ali mesmo no aeroporto, com viajantes passando apressados por elas, com anúncios ecoando acima, com todo o caos da vida paulistana rodopiando ao redor delas. E Carolina sentiu de novo aquela sensação de chegar em casa, de estar exatamente onde deveria estar. Vem, Carolina disse, pegando a bolsa de câmera de Júlia. Deixa eu te levar para casa. 6 meses depois, em outubro, com São Paulo florescendo ao redor delas, Carolina estava no Parque Ibirapuera com Júlia ao seu lado. Elas haviam vindo para ver as flores de primavera, mas Carolina tinha um motivo oculto. Júlia, ela começou, seu coração acelerado. 1 ano atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Estava vivendo meia vida, fingindo ser alguém que não era, passando por movimentos que achava que deveria passar. E então conheci você, e você me perguntou por que me tornei médica. E de alguma forma aquela pergunta abriu uma porta que eu mantive trancada minha vida inteira. Os olhos de Júlia estavam arregalados, atentos. Você não apenas me ajudou a descobrir minha sexualidade, Carolina continuou. Você me ajudou a descobrir como viver autenticamente, como ser corajosa, como me escolher. E agora quero escolher você, oficialmente e para sempre. Carolina puxou uma pequena caixa de seu bolso e se ajoelhou. Ao redor delas, pessoas pararam para assistir, mas Carolina só tinha olhos para Júlia. Júlia Almeida, você quer se casar comigo? Júlia estava chorando, assentindo antes que Carolina terminasse a pergunta. Sim. Sim, absolutamente sim. Carolina deslizou o anel no dedo de Júlia. Uma simples aliança de prata com um pequeno diamante, nada como o anel elaborado que Rafael lhe havia dado, mas este foi escolhido com amor e intenção, ao invés de obrigação. Elas se levantaram, beijando-se de novo, e as pessoas ao redor delas aplaudiram. Uma senhora idosa se aproximou quando a multidão se dispersou. Parabéns, ela disse calorosamente. Estou com minha esposa há 40 anos. Vocês vão ter uma vida linda juntas. Carolina olhou para Júlia, para suas lágrimas alegres e sorriso radiante, e pensou sobre tudo o que as havia levado a este momento, o acidente que as trouxe juntas, a coragem que levou para admitir a verdade, o processo doloroso de desatar uma vida para construir outra, os meses separadas que provaram que seu amor poderia resistir à distância. Tudo isso havia sido necessário. Tudo isso as havia trazido aqui. Já temos, Carolina respondeu, segurando Júlia perto. Já temos uma vida linda. 1 ano depois disso, doutora Carolina Mendes Almeida e Júlia Almeida se casaram numa pequena cerimônia no Jardim Botânico de São Paulo. A mãe de Carolina compareceu, sentando na primeira fila e chorando durante toda a cerimônia. Rafael enviou um cartão desejando-lhes bem. Ele havia recentemente ficado noivo de uma mulher de seu escritório que parecia genuinamente fazê-lo feliz, doutora. Fernanda estava lá, assim como os colegas de Carolina do hospital, os amigos fotógrafos de Júlia e todas as pessoas de seu grupo de apoio que haviam se tornado família. Carolina usava um vestido branco simples, Júlia usava um terno creme, e elas trocaram votos que haviam escrito: Você me ensinou que nunca é tarde demais para se tornar quem você deveria ser. Carolina disse.
sua voz firme apesar de suas lágrimas. Que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Eu te amo, Júlia. Obrigada por me ver quando eu não conseguia me ver. Você me ensinou que o amor vale a pena esperar. Júlia respondeu. Que algumas conexões transcendem a lógica, transcendem o que achamos que sabemos sobre nós mesmos. Eu te amo, Carol. Obrigada por escolher a autenticidade, por escolher o crescimento, por escolher nós. Elas se beijaram como esposas pela primeira vez, e Carolina sentiu de novo. Aquela sensação de absoluta correção, de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Mais tarde, na recepção, enquanto dançavam sua primeira música, Você é Linda, de Caetano Veloso. Júlia sussurrou no ouvido de Carolina. Lembra quando você me pediu para não olhar para você daquele jeito? Carolina riu. Eu estava tão assustada, e agora? Agora quero que você olhe para mim exatamente daquele jeito, pelo resto de nossas vidas. Júlia se afastou apenas o suficiente para encontrar os olhos de Carolina. E naquele olhar, Carolina viu tudo. Amor, promessa, futuro, lar. Feito. Júlia disse simplesmente, e beijou sua esposa. 5 anos depois, Doutora Carolina Mendes Almeida sentou em seu consultório no Hospital Sírio-Libanês, revisando notas cirúrgicas. Em sua mesa estava a fotografia que Júlia lhe havia dado todos aqueles anos atrás. As 2 mulheres no Parque Ibirapuera, rindo juntas na luz dourada da manhã. Ao lado estava uma foto mais recente. Carolina e Júlia na praia, bronzeadas e felizes, a câmera de Júlia ao redor do pescoço, a mão de Carolina na barriga grávida de Júlia. Elas estavam esperando sua primeira filha em 3 meses, uma menina que já haviam nomeado Graça, em homenagem à avó de Carolina que sempre lhe disse para viver com graça, mas também com verdade. A porta do consultório de Carolina se abriu, e Júlia entrou, sua barriga precedendo-a, parecendo linda e desconfortável em igual medida. Oi, Júlia disse, se acomodando na cadeira em frente à mesa de Carolina. Estava no bairro para uma reunião com a Folha. Pensei em ver se você queria almoçar. Carolina checou seu relógio. Tenho cirurgia em 1 hora, mas posso dar uma passada rápida. Como está nossa menina? Ativa, Júlia respondeu esfregando sua barriga. Acho que ela vai ser jogadora de futebol, ou baterista, algo que envolve muito chute. Enquanto caminhavam pelo hospital em direção à cafeteria, Carolina se maravilhou com o quanto havia mudado desde aquela noite de junho quando Júlia havia sido trazida por aquelas portas pela primeira vez. O quanto ela havia temido aquela conexão. O quanto perto ela havia chegado de se afastar do relacionamento mais importante de sua vida. No que você está pensando? Júlia perguntou, lendo sua expressão da forma como sempre conseguia. Sobre o quão grata sou, Carolina respondeu. Pelo acidente, pela sua coragem, pela minha coragem, eventualmente. Por tudo isso. Júlia parou de andar, pegando a mão de Carolina. Ali mesmo no meio do corredor movimentado do hospital, com médicos e enfermeiras e pacientes fluindo ao redor delas, Júlia disse: Olhe para mim. Carolina encontrou seus olhos, aqueles olhos castanho-mel que primeiro haviam visto através de todas as suas paredes cuidadosas. Eu te amo, Júlia disse. Nossa vida, nossa bebê, tudo isso. Construímos algo lindo, Carol. Construímos, Carolina concordou, porque você não me deixou desviar o olhar. Você insistiu que eu visse a verdade. Nós 2 fizemos isso, Júlia corrigiu. Eu apenas fiz a pergunta. Você teve a coragem de respondê-la. Enquanto continuavam em direção à cafeteria, Carolina pensou sobre todas as pessoas que estavam em algum lugar de suas próprias jornadas, com medo, confusas, vivendo vidas que não se encaixavam mais. Ela pensou sobre versões mais jovens de si mesma, se perguntando se algum dia encontrariam a coragem de ser autênticas. E ela esperava que encontrassem. Porque do outro lado do medo, do outro lado de deixar ir quem você pensava que deveria ser, havia vida. Vida real, autêntica, linda. Havia amor que te via completamente. Havia liberdade, na verdade. Havia chegar em casa para si mesma, e valia cada momento de medo, cada conversa difícil, cada passo doloroso em direção a se tornar inteira. Obrigado por se juntar a nós na jornada de Carolina e Júlia. Se essa história tocou seu coração,
Se te lembrou que nunca é tarde demais para viver autenticamente, por favor, inscreva-se no nosso canal. Compartilhamos histórias de amor que celebram verdade, coragem e a linda complexidade do coração humano. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo que importa. Até a próxima, lembre-se, sua verdade vale a pena viver, e o amor sempre vale o risco. A suave melodia de piano toca mais uma vez enquanto a história chega ao fim, deixando os ouvintes com um senso de esperança, possibilidade e o poder duradouro do amor autêntico. Contagem total de caracteres. Aproximadamente 92.000 caracteres. Esta história honra a jornada de autodescoberta, enquanto mantém as diretrizes da comunidade do YouTube, focando na conexão emocional, crescimento pessoal e amor autêntico, sem nenhum conteúdo impróprio. A narrativa explora os desafios de se assumir tardiamente na vida, a coragem necessária para viver autenticamente e a bela possibilidade de encontrar amor quando você menos espera e aprender a aceitá-lo quando o faz.